Graça, misericórdia e paz. Amém. A graça e a paz, a maioria fica com vocês e a maioria da misericórdia é comigo. Confesso que eu estou desde tarde, assim, desde ontem à noite, que eu estou até meio nervoso. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou bem tímido. Mas que o Senhor possa nos abençoar essa tarde, possa me abençoar e que eu possa conseguir passar para a igreja aquele recado, né? Que o Senhor tem para nós essa noite. Quando a pastora falou comigo, Manuela também conversou comigo, e assim, foi um convite assim, cheio de rodeios que elas me fizeram, você vai pregar domingos. Aí deu aquela rambiada e eu passei a semana inteira pensando e Senhor, o que é que eu vou falar, né? Eu já cheguei até o ponto no dia que eu ia ligar para a Manuela e dizer, Manuela, ó, eu não estou bem, sabe, espiritualmente não estou bem, assim, eu acho que não é o momento, né? E indo para o trabalho de manhã no ônibus, o Senhor começou a trabalhar e trouxe essa palavra. E que em nome de Jesus, que os corações possam ser trabalhados como terra fértil, né? Como o agricultor faz com a terra antes de semear, né? Que os nossos corações possam estar assim essa tarde. Vocês creem na palavra do Senhor? Amém. Creem? Então vocês creem na história lá da jumenta de Balaão, né? Que ela falou que Deus usou a jumenta. Então vamos pelo mesmo princípio? Né? Amém. Vamos? Não creem? Meus irmãos, a palavra do Senhor, lá em João 14, 12, Jesus diz uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, que se nós crêssemos nele, nós faríamos tudo que ele fez ou mais. Né? Não exatamente com essas palavras, mas se vocês estão duvidando, vocês podem consultar lá em João 14, 12. Se em toda a minha vida eu conseguir fazer 0,1% do que Jesus fez, eu já vou ficar muito feliz. Jesus, quando ele veio, ele quebrou muitos paradigmas, né? Bom, primeiro é Dia das Mães, né? E a gente fica abalado, né? Assim, com o mote, né? Do Dia das Mães, e falar das mães, e falar de Maria, a situação que ela viveu, né, por ser a mãe de Jesus e tal, mas eu não consegui não. Me perdoem, né? Mas nós vamos falar de uma mulher, pelo menos, né? Uma mulher, mãe e tal, a gente dá uma forçada na barra e encaixa o Dia das Mães no meio da história. Mas continuando aqui, Jesus, quando ele veio, ele quebrou muitos paradigmas. Paradigmas religiosos, dogmas religiosos. Jesus rasgou o véu do templo, né? Quando no momento da morte de Jesus, o véu se rasgou de cima a baixo. Então foi mais um paradigma que se quebrou, porque precisava do sacerdote para chegar a Deus. E Jesus ali disse, ó, o último sacrifício foi meu aqui e eu fiz, então todo mundo tem acesso. Então Jesus curou muita gente, ele libertou muita gente de doença, ele libertou muita gente de obra do inimigo, né? de opressão maligna. E é disso que eu quero falar, né? O primeiro louvor que a gente cantou aqui foi Libertador, Filho do Homem Deus. E se a gente tivesse que colocar um título nessa mensagem, eu chamaria assim, chamados para sermos libertadores. Também. Só que a gente vive num mundo tão conturbado, tão cheio dos nossos problemas, dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, dos nossos conflitos, que às vezes nós estamos numa situação ali que nós precisamos de libertação. Né? E libertação a gente geralmente liga a opressão demoníaca. Não, fulano precisa de uma libertação. E às vezes é a libertação de uma doença, a libertação de um vício, a libertação de um mau costume, de uma mania feia, né? Vários tipos de libertações que nós precisamos. E a gente está tão sensibilizado pela nossa própria situação que a gente não quer se dispor a servir de instrumento para ser libertador do outro.
E a palavra conta uma história de uma mulher, olha aí, mulher, Dia das Mães, chegou já, fazer o... E é uma mulher chamada Esther, né? Eu vou contar um pouco da história de Esther, né? Quem tiver dúvida, ou se eu falar alguma besteira, pode jogar. Tem um monte de Bíblia aí, Inário no banco, pode jogar em mim. Eu tô falando besteira. Aí joga em mim. Mas eu vou contar um pouco da história de Esther, né? É um livro que tem 10 capítulos, dá para ler rapidinho e tirar as dúvidas e se por acaso surgir alguma dúvida do que eu estou falando. Existia um rei, né, chamado Assuero, ou Xerxes I, que ele era o rei da Pérsia e era o maior reino que existia na época. Ele ia da Índia à Etiópia. Era um espaço assim muito grande. Eu não sei quantos quilômetros quadrados eram não, mas era muito grande. Mas tinham 127 províncias, né? Era um reino extenso. E nesse reino, como o rei Xerxes ele saiu guerreando, saiu conquistando um monte de povos, ele tinha gente de várias nacionalidades que falavam várias línguas diferentes. Então era um reino extenso e poderoso. Então o rei Xerxes ou Assuero, ele era muito rico, era um reino assim esplendoroso. E esse rei, lá para o 3º ano do seu reinado, ele fez uma convocação para os governadores e os líderes do seu reino, e ele passou mais ou menos 6 meses mostrando a riqueza do reino dele a esse povo. E no final dos 6 meses, ele deu uma festinha que durou uma semana, um banquetezinho que durou uma semana. E na história, nesse primeiro capítulo lá do livro de Esther, ele descreve com detalhes que eram as cortinas, as argolas das cortinas eram de prata, os copos que os convidados serviam, era cada um de um modelo diferente, era tudo de ouro, era uma riqueza impressionante. E esse jantar, esse banquete que ele fez, ele chamou todo mundo do reino, da capital do reino dele lá, que era a cidade chamada de Suzã. E ele tinha a rainha, que era a rainha Vasti, e ela era muito bonita. E já lá no final do banquete, assim, nos últimos dias do banquete, o rei já estava alegre de tanto vinho, e ele disse: manda chamar a rainha, que eu quero mostrar ela para todo mundo ver como ela é bonita. E ele foi chamar, e a rainha Vasti sabiamente disse: vou não. Aí o rei ficou um pouco chateado com aquela história, chamou os conselheiros e disse: ó, eu estou chamando vocês porque vocês aqui entendem de lei, entendem dos costumes aqui do meu reino, e eu mandei chamar minha mulher e minha mulher não veio, o que é que eu faço? O pessoal disse: ó, manda ela pastar, porque se o senhor engolir, as mulheres do reino amanhã vão estar sabendo. E olha que não existia internet não, viu? Era um reinozinho com 127 províncias, e no outro dia o pessoal já sabia que todo mundo ia estar sabendo, sem internet. É verdade. A conexão ali, a fibra ótica, era mais ligeira do que as nossas operadoras de celular. Não vou dizer o nome. Mas e eles disseram: ó, tem que castigar ela, manda ela embora e arruma uma mulher no reino aqui que seja melhor do que ela. E o rei disse: tá certo, vamos fazer isso para não abrir brecha aí, para a mulherada não começar a desrespeitar os maridos, e eu não quero isso no meu reino. E no reino dele, um dos povos que fazia parte do reino do rei Xerxes, ele eram os judeus. E lá existia um homem chamado Mordecai, e ele criava uma prima, que era Esther. Ela era órfã, né? Tô certo, pastora? Até aí, nada de besteira, né? Agora. Primeiros 5 minutos, sem pedrada, sem bibliada na cabeça. E disse que Esther era muito bonita, e ela era muito simpática, todo mundo gostava dela. E o próprio Mordecai disse: Esther, é o seguinte, vai abrir uma seleção aí para a rainha, né? Então eu vou te inscrever, agora eu vou te colocar lá, eu tenho uns contatos no reino, e vou te mandar para lá. Agora é o seguinte, bico calado, não é para dizer a ninguém que você é judia, tá certo?
Porque senão o pessoal pode te olhar diferente, porque a gente já tem uns costumes diferentes aí e tal. Mas então fica calada, vai lá e vamos ver se Deus vai abrir as portas. E os próprios empregados que cuidavam dessas mulheres que estavam chegando simpatizaram muito com Esther, colocaram ela num dos melhores quartos que tinha, e ela era um tratamento de beleza que eu acho que a maioria das mulheres iam gostar, durava 1 ano. 6 meses era só com perfumes e aromas, etc e tal, e os outros 6 meses eram mais perfumes, aromas e cosméticos. Era só Avon, Natura, né, ali só top. E a mulherada, quando estava terminando esse 1 ano, era levada na presença do rei, e o critério era o seguinte: se o rei gostasse e chamasse ela pelo nome, ela voltava. Não deu outra. Quando o rei bateu o olho em Esther, ele disse: opa, essa aí tá legal, essa aí tá no padrão, bacana. E mandou chamar Esther. E, resumindo, Esther virou a rainha do reino da Pérsia. Judia, de bico calado, não falou para ninguém. E nesse meio tempo, esse primo dela, que criou, que era como um pai para ela, recebeu um cargo no governo e trabalhava ali no reino. Passados alguns anos, tinha um general chamado Amã, que o rei promoveu ele era a segunda pessoa do rei. Então ele era um cara super poderoso no reino, e ele deu uma ordem. Aí começam os problemas para Esther e para Mordecai e para os judeus. Amã, ele tinha descendência dos amalequitas. Ele era descendente do rei Agag. Era descendente lá desse rei, que era e foi um dos reis dos amalequitas. Como diz Davi, é amalequita, tá. Pastor aqui em cima. E os amalequitas, eles eram simplesmente chamados de inimigos de Deus, tá? Então, lembre desse nome. Amã, que era descendente dos amalequitas, ele era descendente do povo que era inimigo de Deus. E o rei deu uma ordem para todo mundo do reino, quando avistasse Amã, era para se curvar diante dele e fazer reverência diante de Amã. Mordecai, que era judeu, conhecia a descendência de Amã. Ele disse: comigo não, violão. Não me prostro diante desse camarada. E ele passava, e Mordecai não se ajoelhava, não se prostrava diante dele. E aquilo começou a correr um comentário no reino, e alguns amigos, muito amigos, né, por ali, disseram: opa, Amã tem que ficar sabendo disso, porque ele está desrespeitando a lei do rei. Aí chegou aos ouvidos de Amã, ele disse: tem um homem chamado Mordecai, que é judeu, e toda vez que você passa, ele não faz reverência não, viu? E eu acho que ele diz mais algumas coisas. Deve ter incrementado ali a fofoca, tal, aquele negócio. E Amã fez: como é que é? Pois eu vou mandar, não vou mandar matar só ele não, vou mandar matar o povo dele todinho, vou mandar exterminar o povo dele, né? E vamos tirar a sorte aqui, né, para ver qual é o dia e o mês que vai acontecer o massacre. Aí foram, e era assim, era o 13º dia do 12º mês, então, trazendo para o calendário atual, era dia 13 de dezembro, véspera do meu aniversário. Anote aí, assim, tá ali, passando na cidade e tal, uma lembrancinha, negócio. Dia 13 do 13º dia do 12º mês, para facilitar, dia 13 de dezembro era o dia que iam matar todos os judeus do reino da Pérsia. E Mordecai ficou sabendo disso e ele ficou desesperado. Ele disse: e agora? O que é que vai acontecer? E isso, Amã já tinha ido no rei, falou com ele e disse: o cara me desrespeitou, assim, 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 e eu quero exterminar. E tem mais, esse povo tem uns costumes diferentes, eles têm que morrer mesmo. O rei disse: tá certo, tome aqui meu anel, que era um carimbo do rei. Tudo que tivesse carimbado com aquele anel era decreto, era lei.
Então, veio uma lei no reino dizendo que podia matar todos os judeus. Mordecai ficou sabendo, ele rasgou suas vestes, se vestiu com um pano de saco, algo parecido com a camisa do Santa Cruz, alguma coisa parecida. Uma roupa bem ralé. Não, tem que falar a verdade. Desculpa. Tô brincando. Mas ele botou cinza na cabeça e ele não podia entrar nem no reino, porque quem tivesse vestido com aquelas vestes, com pano de saco, não podia nem entrar no reino. E ele chamou por Esther, porque ele naquele desespero disse, não, tem que falar com a rainha, porque ela tem que conversar com o rei. Ele vai mandar matar todo mundo. E ela também. Só que ela estava muito segura de si, porque era rainha. E Mordecai falou para ela, ó, Esther mandou um recado para ela e disse, olha, fale com o rei, porque está para acontecer essa situação. Ela disse, olha, um decreto do rei não pode ser revogado. Ele disse, minha filha, olha, se você não falar com ele, você vai morrer também. Porque tem gente aqui que sabe que você é judia. Aí ela, opa, então a coisa vai ficar feia para todo mundo. E ela disse, olha, junte todo o povo judeu e mande todo mundo jejuar. Eu e minhas empregadas aqui vamos jejuar também durante 3 dias e 3 noites. Não bebam nem água, porque o Senhor vai me orientar o que é que eu devo fazer. Ela chamou, foi lá no rei e falou com ele e disse que tinha uma coisa para pedir a ele e queria convidar ele e Amã para um banquete. Ela já começou a arquitetar, né? O Senhor já começou a orientar ela da melhor forma de resolver essa situação. E ela veio para aquele banquete, o rei veio e ela disse, diga o que você quer, minha rainha, se você pedir metade do reino eu lhe dou. Ela disse, eu quero outro banquete amanhã. Aí o Senhor venha com Amã novamente. E entre o horário de um banquete e outro, Amã armou a morte de Mordecai. Mandou construir uma forca para ele. E disse, hoje eu pego esse danado. Na virada do dia eu pego esse danado. Vou mandar matar ele. E ele mandou fazer a forca, fizeram. E nessa noite, o Senhor já agiu na vida do rei. E até onde eu sei, o rei não era servo de Deus, não. Mas ele foi tocado em favor do povo de Deus. O rei não conseguiu dormir de noite. E tinha acontecido um fato, alguns anos anteriores, que tinham tramado a morte do rei. E Mordecai ficou sabendo e avisou o rei. E o rei foi livrado da morte. E o rei mandou registrar isso nos livros do reino. E nessa noite o rei mandou, não estava conseguindo dormir, né? Não tinha, a TV a cabo não estava pegando. Mandou chamar os empregados e disse, ó, leia para mim aqui os registros da história do meu reino. E leram justamente a passagem em que Mordecai salvou o rei. E o rei disse, e está dizendo aí como foi que Mordecai foi recompensado? E os empregados disseram, não, ele não é possível. Veja quem está lá fora na entrada. Era Amã. Se Amã, venha cá, o que é que você faria para homenagear alguém que o rei tivesse muito apreço? Amã disse, isso é comigo, né? Eu sou chegado dele. Ele, olha, se eu fosse rei, né? Assim, se eu fosse rei, para honrar a mesma pessoa, eu botava nele uma roupa do rei, a coroa do rei, pegava um cavalo do rei, mandava cobrir com a melhor roupa, colocava esse homem montado no cavalo, e eu puxaria o cavalo pela cidade inteira gritando, esse homem aqui é meu chegado. Esse homem aqui salvou o rei. Aí ele, que sugestão maravilhosa. Então você vai fazer isso com Mordecai. Que rasteira, hein? Estava planejando a morte do camarada. Vá agora mesmo chamar, vá buscar o cavalo, vá. E a mão ficou naquela, né? E ele foi humilhado. Ele voltou para casa. Acho que ele estava um pouco chateado com aquela humilhação, né? E a esposa dele e os amigos disseram, ó, tua guerra contra Mordecai e os judeus, tu tá levando desvantagem.
mas eu vou dar um jeito nisso, tem uma forca, tem isso, tem aquilo. E nessa conversa dele chegaram os empregados do rei. Ó, a hora do banquete, meu querido, vamos lá que a rainha está esperando. E nesse momento o rei perguntou: o que é que você quer, minha rainha? Se você quiser metade do meu reino, eu lhe dou. Ele disse: é o seguinte, rei, eu sou judia e tem um homem no reino que quer matar o povo judeu inteiro. Eu estou falando isso para o senhor, meu rei, né, contando com a sua bondade, porque assim, se ele fosse levar só meu povo como escravo, eu estava calado, mas ele quer matar todo mundo. Ele: diga quem é esse camarada, que a gente vai dar um jeito nele agora. Fazer Amã. Eu acho que a Amã ficou branco, né? Ficou ali travado. O rei saiu da sala, ficou transtornado com aquele negócio. E Amã, no desespero, se jogou nos pés da rainha, no sofá onde ela estava deitada. Quando o rei voltou, estava Amã deitado quase no colo da rainha. Ele disse: na minha cara, você ainda vai desonrar minha rainha dentro do meu reino? Leva. Na mesma hora vieram os guardas, botaram um cabo nele, enforcaram ele na forca que ele mandou construir para matar Mordecai. Só isso. Finalizando a história, ela falou para o rei, pedindo para ele revogar a lei que ele tinha instituído, que ele tinha assinado através de Amã. E o rei disse: olha, uma palavra do rei, uma lei do rei, ela não pode ser revogada. Mas eu vou determinar outra lei aqui, que todo judeu que for atacado tem o direito de se juntar e se defender. Pode se defender. Se vierem contra os judeus, desça o cacete. Pode mandar bala. E foi assim. E os judeus ganharam todas as batalhas, todas as investidas que foram feitas contra ele, inclusive dos 10 filhos de Amã. Os 10 filhos de Amã foram mortos e os corpos foram pendurados em praça pública. Os bens de Amã foram dados para a rainha Esther, e ela entregou ao seu pai adotivo, Mordecai, seu primo, para que ele administrasse esses bens. O que é que essa história tem a ver com o que eu falei no começo? Esther, ela não teve uma vida fácil. Ela não teve pai, não teve mãe, ela ficou órfã, não sei, não tem relato da idade, se ela chegou a conhecer, se não chegou. Mas ela foi criada por um homem que não era seu pai, era seu parente. Ela vivia num reino que não era sua terra, dominado por um rei extremamente poderoso. Ela foi levada como rainha, mas eu creio que apesar do luxo do reino, ela tinha a questão da opressão em cima dela, porque mesmo ela sendo rainha, ela só falava com o rei se o rei quisesse ouvir. Se ela chegasse na sala do rei para falar com ele e ele não apontasse o cetro de ouro para ela, dando a permissão, ela morria, igual a todo mundo. E no meio disso tudo, ela se depara com a situação que o seu próprio povo vai ser morto, e o homem mais poderoso depois do rei, dentro do reino, queria matar o povo dela. Mas Esther, apesar de ter ficado com medo no primeiro momento, ela se colocou à disposição do Senhor. E ela se preparou através do jejum. Ela jejuou. Ela se preparou para aquela situação que estava acontecendo, porque ela ia ser usada como instrumento de libertação e de livramento do seu povo. Isso está lá em Esther 4,16. Se vocês tiverem com dúvida, podem ir lá. Deus tocou no coração do rei, que não era um servo dele, e ele fez isso em favor do seu povo. O povo recebeu a vitória das mãos do Senhor, mas essa vitória não veio de mão beijada. Houve luta, houve derramamento de sangue. Eu acredito até que alguns judeus tenham morrido, tenham ficado feridos, gravemente feridos, mas as batalhas foram ganhas. A gente escuta às vezes muitas pregações, muitas doutrinas dizendo: vem aqui, meu querido, leve isso, leve aquilo, pague isso, pague aquilo, e você não vai ter problema na sua vida. Eu não acredito nisso.
O Senhor livrou o povo inteiro da morte, mas com luta, com batalha. E depois de muitas lutas, né? Depois do Senhor derrubar o grande inimigo do povo dele. E outra, se a investida de Amã, do inimigo de Deus, descendente do povo que era inimigo de Deus, tivesse dado certo, né? Ia destruir até chegar a descendência, os genitores de Davi, que de Davi vem a linhagem de Jesus. Então, creio que foi uma das maiores investidas de inimigo contra o povo de Deus. Foi nessa história de Esther. Alguém aqui já se deparou com algum inimigo de Deus na sua caminhada da vida? Muitos amalequitas. Que podem vir em forma de pessoas, de situações, de leis, de pressões sociais que a gente está vivendo hoje. Tudo isso são os inimigos de Deus, que vão de encontro à palavra. E nós vivemos as nossas próprias batalhas. Mas essa noite, o Senhor quer nos levantar como libertadores do seu povo, libertadores uns dos outros. Amém. Mas libertador é Jesus, Ele veio, fez o sacrifício na cruz. João 14:12. Se crêssemos, faríamos obras até maiores do que a que Ele fez. Então nos falta crer e tomar a posição de sermos libertadores uns dos outros. Não, mas eu tenho um problema grave, meu querido, você não tem noção. Eu tenho uma vizinha que você não imagina. Um dia eu ainda dou uma vassourada, assim, amor. Eu dou uma vassourada na cara dela. Ah, mas ela está falando, ele está falando aí que tem um problema com a vizinha. Ah, é porque ele não tem o colega de trabalho que eu tenho, que me engana, que rouba minhas ideias, ele me tira da presença. Poxa. Então não vou ajudar aquele irmão ali, porque assim, ele está com problema, ele está com problema com o filho dele, mas o filho dele ele conversa em casa e resolve. E o meu é com o meu chefe que me persegue. Eu tenho minha batalha. Deus levantou Esther como instrumento de libertação do povo dele. Esther tinha suas batalhas, Esther tinha seus problemas, Esther tinha contra ela os inimigos, o grande inimigo de Deus para aquele reino, para aquela situação. O que foi que ela fez? Ela se dispôs, ela se preparou, ela jejuou e se colocou nas mãos do Senhor e disse: tá bom, Senhor. No próprio texto, ela diz a Mordecai: tudo bem, eu vou falar com o rei, nem que isso custe a minha vida. Às vezes a gente não vai até o outro. Ele diz: eu não vou até o outro porque isso vai custar meu último capítulo da novela. Se eu estiver mentindo, podem jogar uma Bíblia em mim. Poxa, ajudar logo hoje. Hoje é a final do campeonato pernambucano. Mas pode ser depois das 6. Ele tem fome agora. O choro do seu irmão do lado, ele está acontecendo agora. Ó, eu vou só pagar essa dívidazinha que eu tenho aqui. Depois eu ajudo, porque eu estou meio mal. O seu irmão precisa de você agora. O seu irmão precisa de libertação agora. Mas eu preciso de libertação também. Esther também precisava de libertação. Esther corria risco de vida duplo. Existia um homem que estava intentando contra a vida do povo judeu inteiro.
E o outro, o próprio rei, podia mandar matar ela se ele não tivesse num dia bom. E é isso que o Senhor quer nos trazer essa noite. Que a gente se disponha para ser libertador uns dos outros, para ser suporte um dos outros, e deixe que a sua libertação Ele cuida, ou vai levantar alguém para ajudar nessa sua caminhada. Amém?